Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que mais uma vez vamos gravar um vídeo agora para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde nesse trimestre estamos aprendendo sobre os dons espirituais e ministeriais. Tem sido uma bênção essa revista da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. Temos aprendido e crescido muito na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Confesso que para mim particularmente essa revista tem sido um divisor de águas. Tem sido essencial e fundamental no meu crescimento espiritual. E espero que cada uma dessas pré-aulas possa contribuir também para o seu crescimento. Nós estamos falando sobre os dons ministeriais. Já falamos sobre o dom ministerial de apóstolo, profeta, evangelista. E hoje iremos falar sobre o dom ministerial de pastor. Espero que essa aula impacte a sua vida como tem impactado a minha. E tenho certeza que Deus irá esclarecer muito a respeito desse assunto para que você aprenda mais. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4 e versículo 11. E Ele mesmo deu, Ele, Jesus Cristo, uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Na lição passada, aprendemos sobre o dom ministerial de evangelista. E chegamos à conclusão e ao entendimento que o evangelista, ou o dom ministerial de evangelista, é aquele dom que faz com que o pregador do evangelho seja capacitado por Cristo e tenha uma habilidade sobrenatural para ganhar almas para Jesus e para o reino. Agora imagine você, um evangelista no seu dom, fazendo o seu papel, ganha muitas vidas, consegue encher a igreja de vidas para o Senhor Jesus. Logo, o que é necessário agora para cuidar dessas vidas? É necessário agora desenvolver o papel do pastor, porque vamos entender nesta lição o que faz o pastor. Enquanto o evangelista ganha as almas e enche a igreja, o pastor é aquele que vai cuidar das ovelhas. Vamos lá. A palavra pastor, ela vem do grego, que significa apacentador de ovelhas. Então, o pastor é aquele que cuida do rebanho, que cuida das ovelhas. No sentido espiritual, é aquele que cuida do povo de Deus e da igreja de Cristo na terra. E eu não poderia dar o melhor exemplo de todos, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi e ele é o maior pastor, pois ele conhecia muito bem as ovelhas, ele ensinava, orava, visitava, amava as ovelhas. O Senhor Jesus é a nossa referência no serviço de pastoreio, porque ele exerceu com a maior excelência esse ofício e nos deixa o melhor exemplo e espelho para que através dele, do seu ensino, a gente possa ensinar a igreja do Senhor e cuidar das ovelhas do Senhor, porque este é um papel fundamental na igreja do Senhor e aquele que deseja o pastoreio, a Bíblia diz que deseja uma coisa muito excelente, mas como algo excelente também tem as suas necessidades e também precisa de muito cuidado no exercício desse papel, porque cuidar do povo de Deus é cuidar da menina dos olhos de Deus. Eu quero passar para você a minha definição do dom ministerial de pastor, que infelizmente nessa lição não foi descrito pelo autor da lição, mas eu resolvi fazer a minha definição baseado, logicamente, no estudo de outros autores, de outras videoaulas de pastores
do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que trazem um ensino muito profundo e nos ajuda no entendimento dessa aula. Eu trago aqui para os irmãos a definição de ministerial do dom de pastor, pela minha pessoa, que eu digo assim, é uma capacitação sobrenatural concedida por Cristo para o cuidado do seu rebanho. Eu me baseei em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Da mesma forma que o dom de apóstolo, profeta e evangelista é uma capacitação sobrenatural, o dom ministerial de pastor também é uma capacitação sobrenatural dada por Cristo, com o objetivo deste cuidar da igreja do Senhor. Veja que a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Porém, ele coloca homens capacitados, homens cheios do Espírito Santo, para liderarem esse povo com um único objetivo: ir morar no céu, aonde o pastor da terra vai conduzir as ovelhas até Cristo e de lá ele vai receber a sua recompensa pelo seu serviço prestado na obra do Senhor. Irmão Rafael, como que deve ser o comportamento de um pastor? Como que ele deve agir? Como que ele deve ser? Como que ele deve desenvolver o seu ministério? Existem várias características, várias exigências básicas, mas como o objetivo é uma aula rápida, é uma aula bem centrada e curta, eu coloquei 3 objetivos ou 3 características fundamentais. E acredito que a partir dessas 3 características pode-se desenvolver muitas outras. Eu tenho certeza que vai fixar melhor o nosso ensino. A primeira característica de um verdadeiro pastor é que ele deve, primeiramente, amar a igreja do Senhor. João capítulo 21 e versículo 15. O pastor, ele precisa amar a obra de Deus. Ele precisa amar a igreja de Jesus. Assim como o próprio Jesus disse: eu amo as minhas ovelhas, e pelas minhas ovelhas eu dou a minha vida. Veja que o serviço de pastor, no sentido literal, aquele que cuida de um rebanho de ovelhas, animais, ele faz ao contrário. Ele cuida das ovelhas, para que das ovelhas ele tire o seu sustento, e ele também sacrifique a ovelha para o seu sustento também. Já no sentido espiritual, aquele que ama a igreja do Senhor, ele sacrifica a si mesmo pelo serviço e cuidado das ovelhas de Jesus. Isso mostra que Jesus fez isso e que o pastor também tem que ter esse mesmo comportamento e objetivo. Ser pastor também é exercer a diaconia, o serviço na obra de Deus. O segundo ponto, manusear bem a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, é imprescindível que um pastor manuseie bem a palavra de Deus, que ele tenha domínio, conhecimento, instrução, capacitação, que saiba aconselhar, saiba ensinar, saiba levar a palavra do Senhor em um bom entendimento, para que as ovelhas aprendam, cresçam e desenvolvam firmeza na palavra de Deus. Um pastor que cuida de ovelhas e não tem a palavra de Deus bem instruída para levar as ovelhas têm uma certa tendência a estarem mal alimentadas, desnutridas e assim serem presas fáceis para os lobos que estão aí fora. E terceiro ponto, ter um bom testemunho dentro e fora da sua casa. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 12. É imprescindível que esse pastor que ama a obra do Senhor, que domina e prega bem a palavra de Deus, que ele tenha testemunho, que a sua palavra não seja invalidada pelo seu comportamento. Se ele prega o amor, ele tem que viver o amor.
Ele não pode pregar uma coisa e viver outra coisa. Quando eu falo dentro e fora de casa, é que dentro de casa a pessoa realmente revela o seu caráter para sua esposa, para o seu filho, para a sua convivência, onde ele vive mais à vontade. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua própria casa não pode governar ou dirigir a igreja do Senhor. Por quê? Uma igreja é formada de diversas famílias. Se o pastor, que é o líder, não cuida bem da sua própria família, que faz parte das famílias da igreja, ele não vai ter condições de liderar a sua própria família. Um outro objetivo que eu, irmão Rafael, tenho também. Há muitos pastores, muitos líderes que ensinam muito a igreja, que têm uma capacidade muito grande de ensinar a igreja eventos, mas não têm a paciência para ensinar a esposa e os filhos. Alguns têm uma habilidade muito grande para visitar muitos membros, é muito amável dos membros, mas não visita o seu próprio filho, no caso, quando não mora junto, quando é casado. Alguns ganham muitas almas, mas não conseguem ganhar o próprio filho. Meu amigo e minha amiga, você líder e pastor de uma igreja, receba esse conselho da parte do Senhor. Cuide bem da sua família, porque cuidando bem da sua família, você está cuidando bem da igreja do Senhor, porque a igreja é formada de famílias. E também podemos, no discorrer dessa aula, incrementar para os irmãos que, assim como tem características fundamentais do papel do pastor, eu vou descrever aqui para os irmãos qual que é a função do pastor. Já falei que é apacentar ovelhas, cuidar das ovelhas, mas como que isso se pode desenvolver de uma forma mais didática? Vamos lá. O ministério pastoral, ele pode ser desenvolvido da seguinte forma. No sentido doutrinário, ele deve ensinar e pregar a palavra de Deus. Logo, o pastor não tem que ficar pregando contos, histórias, né? O pastor não pode ficar só de historinhas, de psicologias, nada contra os psicólogos. Ele tem que pregar a palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para o seu ministério ser sustentável. Também faz parte do papel do ministério do pastor a própria área pastoral, a prática, né, pastoral, que é evangelizar, aconselhar, acompanhar novos crentes, visitar. E isso se faz muito necessário pelo conhecimento bíblico e também pelo conhecimento de disciplinas que ajudam no cuidado da igreja. Logo, um pastor que procura se aperfeiçoar num curso de aconselhamento, num curso de psicologia pastoral, num curso que ele vai promover encontro de casais, num curso que ele vai promover estratégias para evangelização, isso é válido, porque a Bíblia Sagrada diz que toda escritura divinamente inspirada é apta, é boa. Então, o pastor é possível ele utilizar de conhecimentos para a obra do Senhor. Ele tem que estar capacitado. E também faz parte do ministério pastoral o seu cuidado na área administrativa, ou seja, cuidar dos recursos da igreja. Isso envolve patrimônio, envolve a parte financeira. É necessário um pastor ter esse conhecimento, é necessário um pastor ter esse cuidado, esse zelo de colocar pessoas que sejam idôneas, honestas, para auxiliarem nesse sentido. Muitas pessoas, muitos pastores pregam muito bem a palavra do Senhor. Muitos pastores visitam as ovelhas, cuidam das ovelhas, oram pelas ovelhas, mas infelizmente pecam por negligenciar a parte administrativa, que é fundamental, onde infelizmente acontecem muitos escândalos, e não são poucos, pelo mau conhecimento, pela má prática, por confiar esse trabalho em mãos de pessoas e não supervisionar. Faz parte do cuidado do pastor e da igreja, o zelo pela igreja, o cuidado pela ornamentação da igreja. Há igrejas grandes,
há igrejas que possuem valores de instrumentos. É necessário, pastor, ter cuidado, um seguro, uma equipe, uma vigilância. Cuidar da obra do Senhor, cuidar das ovelhas do Senhor. A premissa básica do ministério pastoral e daquele que tem o dom de pastor é o cuidado com as ovelhas. Enquanto o evangelista traz as ovelhas para a igreja, o pastor cuida das ovelhas em todos os sentidos, espiritual, material. O pastor cuida das ovelhas. E obviamente ele não cuida sozinho. Ele vai cuidar com os seus obreiros, mas ele precisa da graça do Senhor, da habilidade da palavra de Deus para desenvolver o seu ministério e a obra permanecer, crescer e expandir e romper as barreiras. E por último, eu deixo um conselho para todo aquele que exerce a liderança de pastor, que é o seguinte conselho: a igreja é de Jesus. Acredito que isso já ficou muito claro nessa pré-aula. E um outro ponto: Deus não dá a igreja para pastor, mas Deus dá o pastor para a igreja. Então, que você líder, que você pastor, que você dirigente da obra do Senhor, tenha isso em mente. A igreja de Jesus não é sua. Você está ali para cuidar dela. Exerça isso com amor, exerça isso com cuidado, exerça isso com inteligência, com zelo, pedindo a graça do Senhor para esse ministério, porque o Senhor capacita para o cuidado das suas ovelhas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você que tem se inscrito no canal, que tem compartilhado as mensagens do canal. Tem sido uma bênção gravar todos esses vídeos e que possa edificar a sua fé. Fique com Deus e até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Amém.